Duas coisas muito importantes. Primeiro, não basta apenas dizer que é católico. Ser católico necessariamente é uma prática. Então, essa questão de católico não praticante, isso não existe. Mas, ao mesmo tempo, não adianta ir com muita sede ao pote. Se você está começando agora, não dá para já iniciar a 100 por hora. E aí você corre, inclusive, outro tipo de risco, que é tentar fazer tudo e, ao mesmo tempo, não conseguir fazer nada. Porque Satanás também usa essa armadilha de tentar desanimar as pessoas frente à quantidade de coisas que devem ser feitas para a nossa entrada no céu. Mas aí o segredo, meu irmão, o segredo, minha irmã, para se fazer muitas coisas é fazer uma coisa de cada vez e dar o primeiro passo hoje, sem deixar para amanhã. Então eu trago para você aqui agora 5 dicas muito importantes que vão com certeza tornar a sua vivência, a sua prática como católico muito mais fácil a partir de hoje. E a primeira coisa é a oração do Santo Terço, que é fundamental para a nossa vida de católicos. Nossa Senhora não é a salvadora, mas é aquela que nos traz o Salvador. É a mulher escolhida por Deus para nos trazer nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto o Jesus histórico de 2000 anos atrás, como o meu Jesus pessoal para a minha vida. Ela é, sim, a medianeira de todas as graças, por meio de Nossa Senhora, como nós vemos, inclusive, na própria palavra. Lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná, foi por meio da intercessão da Virgem Maria que Jesus operou o seu primeiro milagre. Então, nas nossas vidas, se nós queremos a graça de Deus, nós precisamos recorrer à Virgem Maria. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, ele dizia: pedir uma graça a Deus sem a Virgem Maria é querer voar sem ter asas. Então você precisa das graças de Deus, você precisa do auxílio do céu. Peça auxílio à Virgem Maria. Peça a intercessão da Virgem Maria que você não se arrependerá. Mas aí vamos lá, começar a rezar o texto. É muito difícil, porque falta prática, porque falta tempo, porque eu não tenho costume, porque é cansativo, porque é até monótono. Claro, estou dizendo isso para você que está começando. O ideal é rezar o texto completo. O ideal é, quem sabe, inclusive, rezar o rosário, os 4 terços. Mas antes começar devagar do que não começar. Não caia na armadilha de Satanás. Ah, quando eu conseguir, quando eu puder, nada disso. Dê o primeiro passo hoje. Feito com amor, ainda que um ato pequeno, diante de Deus é algo gigantesco. Como nos ensina Santa Teresinha de Lisieux, nada é pequeno se é feito com amor. Nada é pequeno se é feito com amor. Nesse sentido, quero ensinar para você um texto da Virgem Maria, muito mais rápido, muito mais simples, muito mais fácil. Você começa rezando a oração Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Se você não conhece essa oração, pesquise no Google. Você encontra aqui essa oração. Depois da oração Vinde Espírito Santo, você faz um breve oferecimento. Pede a Deus, agradece ao Senhor, entrega nas mãos da Virgem Maria, peça a intercessão dela por aquilo que você traz no seu coração. Depois você reza um credo, um Pai Nosso, 3 Ave Marias. Essas 3 Ave Marias, você pode tanto rezá-las em honra a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou você pode rezar o ângelo, nesse momento das 3 Ave Marias. De que forma? Você diz o seguinte: o anjo anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça. Depois vem o glória ao Pai. Você reza, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E aquela jaculatória: ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Se você quiser invocar o seu santo de devoção, São José, rogai por nós, Santa Teresinha, rogai por nós, ótimo. Se não quiser, não tem problema. E aí você vai contemplar o primeiro mistério, mistério gozoso. Os mistérios gozosos da anunciação, depois da visitação. Você vai rezar em 3 dias, se você considerar o rosário com 3 terços. Na segunda-feira
na quinta-feira e no sábado. Se você considerar os mistérios luminosos que foram instituídos por São João Paulo II em 2002, aí na quinta-feira você reza os luminosos. E reza na segunda e no sábado os gozosos. Os dolorosos você reza na terça-feira e na sexta-feira. Terça-feira e sexta-feira. E os gloriosos da ressurreição, da ascensão ao céu, na quarta-feira e no domingo. Você reza dessa forma, se você considerar os 4 terços, os mistérios luminosos, ou os 3 terços, gozosos, dolorosos e gloriosos, está valendo do mesmo jeito. E aí você contempla. No primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Pai nosso que estais nos céus, reza a oração. E depois, para começar, você vai rezar uma Ave Maria. Uma Ave Maria. Não desce. Uma Ave Maria e já passa para o próximo. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rezam o segundo mistério. O segundo mistério, contemplamos a visita de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estais nos céus, e reza mais uma Ave Maria. Ou seja, você reza uma Ave Maria em cada mistério e não as 10 Ave Marias, como é o normal, digamos assim, do rosário. E no final de tudo, você reza a Salve Rainha. Se você também não sabe rezar a Salve Rainha, digite aqui no Google, você vai encontrar essa oração. Todas as orações católicas, todas as orações do texto, você encontra na internet. Basta você pesquisar, que está lá à sua disposição. Depois você começa a rezar o mesmo processo, 2 Ave Marias por mistério. Depois, 3 Ave Marias por mistério. Pode ter certeza absoluta. Vai ser agradável a Deus. Não seja orgulhoso, meu irmão. Não seja orgulhosa, cheio de soberba, de vaidade. Assim não vale. Assim não adianta. Isso é pensamento de Satanás. Para quê? Para você deixar para depois, e esse depois nunca vai chegar. Então começa hoje. O ideal, quando você estiver treinado, bem treinado, é rezar o terço completo. Depois, o rosário, os 3 ou 4 terços. Mas isso é quando você conseguir. Hoje, eu preciso fazer algo. E como eu disse ainda há pouco, ensinamento de Santa Teresinha de Lisieux, santa e doutora da igreja, nada é pequeno se é feito com amor. Faça isso. Que seja uma Ave Maria por mistério. E aí, inclusive, isso vai te ajudar a decorar os mistérios do rosário, porque não tem como rezar o rosário sem contemplar os mistérios. É preciso contemplar os mistérios. Os mistérios do rosário você também encontra aqui na internet. Basta você ter um mínimo de boa vontade e pesquisar. E aí, repetindo, rapidinho, você vai conseguir decorar os mistérios do rosário. Já vai guardar tudo na sua cabecinha, no seu coração. Faça isso. Comece com uma Ave Maria, depois 2, depois 3. Quando você já estiver mais treinado, aí sim você reza as 10 Ave Marias, como é o certo, como é o normal. Segunda dica é a respeito da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica. Sempre que a gente pensa na leitura da Bíblia, do Catecismo, isso fica muito grande, é muito extenso. E eu não sei por onde começar, e eu deixo para amanhã e acabo desistindo. Às vezes eu até começo, mas não dou sequência. E não é isso que nós temos que fazer. Como eu disse no início, a fé católica é uma vivência, é uma prática que dura toda a nossa vida, todos os nossos dias, até a nossa entrada na glória do céu. E aí você precisa dividir, distribuir para ficar mais leve, para ficar mais fácil. Primeiro, em relação à Bíblia. Não comece pelo Antigo Testamento, como muitas pessoas fazem. Eu vou ler a Bíblia, eu vou começar no livro de Gênesis. Não faça isso, porque a linguagem do Antigo Testamento é ainda mais distante da nossa atual e é muito mais difícil a compreensão. Então comece primeiro pelo Novo Testamento. Segunda coisa muito importante é ler em sequência, para você entender o contexto do texto. Então nada de ler um trechinho aqui e outro lá, senão você se perde e se confunde. Então comece hoje. De grão em grão, a galinha enche o papo. E Deus vai falar no seu coração. Eu quero começar a ler a Bíblia.
Tire alguns minutinhos do seu dia e leia um capítulo por dia. Ler um capítulo é muito rápido, é muito fácil. E aí você começa no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3 e até o final. Terminou o Evangelho segundo São Mateus, que é o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, você pega uma carta de São Paulo, carta aos Romanos, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2 até o final. Depois você volta ao Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, capítulo 2 até o final, passa para outra carta, aos Coríntios, capítulo 1, e assim vai indo em sequência, fica muito mais fácil, com uma meta factível, sem estabelecer metas grandiosas demais, que te desanimem. Ah, eu vou ler um evangelho por dia. Você não consegue. Não seja orgulhoso. Vá devagar com a andor que o santo é de pago. É melhor pingar do que secar. Já ouviu esse ditado? É melhor pingar do que secar. Uma gotinha por dia é melhor que nada. Reza ali o mistério do texto, como eu ensinei. 5 minutinhos, você lê um capítulo da Bíblia. Vai fazendo esse trabalho de formiguinha e você verá maravilhas da sua vida. Você verá como a sua vida será transformada. Depois que você terminar todo o Novo Testamento, aí você começa com o Antigo Testamento. E a mesma coisa em relação ao catecismo. O catecismo é esse aqui, ó. Muitas pessoas ficam com dúvida. Ah, qual que é o catecismo que eu como? Tem o catecismo certo, o catecismo errado? Nada disso, isso é mentira. Não cai nessas enganações de Satanás. Catecismo amarelinho, da Edições Loyola. Pode comprar esse catecismo, que ele é ótimo. E o catecismo, ele traz uma linguagem bem mais compreensível, de bem fácil ao entendimento nosso. E aí a dica que eu dou é você ler por temas, ler por assuntos. O que é que hoje te traz mais dúvidas? Eu, Flávio, particularmente, fico assim espantado com a quantidade de superstições que existe aí na cultura brasileira. Como os brasileiros, infelizmente, são supersticiosos. Então, o que é superstição? O que eu posso fazer, o que eu não posso? Em qual pecado a superstição se enquadra? Você vem aqui no índice, tem o índice por ordem alfabética, superstição. Opa! Aí eu leio aqui superstição. Já aprendi. Olha que maravilha. Amanhã eu vou para outro tema. Eu, Flávio, sou casado. O que é que a Igreja Católica ensina sobre o matrimônio? Qual o dever de um esposo? O dever da esposa? Ah, matrimônio. Busca lá pelo índice e eu estudo sobre o matrimônio. Já aprendi aqui temas que me são agradáveis. Temas que naquele momento me chamam a atenção. Faça isso um pouquinho de cada vez. Você verá. Quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, mais gosto você toma e mais aquilo vai se tornando agradável a você. O importante é começar e começar agora. Terceira dica é a respeito da confissão sacramental. É impossível ser um bom católico, é impossível ser santo, é impossível ir para o céu se você não se confessar e se confessar regularmente. A confissão sacramental precisa ser algo regular na nossa vida. Pelo menos uma vez por mês você tem que se confessar. Ah, não é possível, é muito difícil. Então, a cada 40 dias, 50 dias, no máximo, estourando 60 dias. E você pode fazer essa experiência, eu tenho certeza, se você se habituar a se confessar uma vez por mês. Quando você não consegue, você fica, sabe, parece estar quando você come uma feijoada muito pesada, que te deu a má digestão, você ficou assim, sabe, cansado e pesado. É isso que eu sinto quando passa ali 30, 40 dias sem me confessar. A confissão é esse sacramento de cura, de libertação, que nos revigora. Às vezes a pessoa está cansada, sabe, cabisbaixo, fraco. Falta do sacramento da confissão. E aí, como é que você faz para se confessar, principalmente em relação à vergonha? Uma dica muito importante que eu trago para você é fazer o exame de consciência, fazê-lo por escrito. Então, eu vou me confessar hoje à noite, amanhã de manhã, ou no final de semana.
Eu entro no meu quarto, na minha casa, fecho a porta, rezo. Reza a oração Vinde Espírito Santo, que eu disse para você rezar no início do texto. Peça à Virgem Maria, peça ao seu anjo da guarda, me ajuda, me ilumina. Mostra o que eu tenho feito de errado. E aí, claro, com o passar do tempo, você vai aprendendo mais sobre o que é pecado, o que não é pecado. Olha como uma coisa está ligada à outra. Falei há pouco da superstição. Você sabe os tipos de superstição que existem? Ah, não sei, estudei aqui, já aprendi. Será que eu caí nesse pecado? E o importante, meu irmão, muito mais do que conhecimento detalhado, pormenorizado do que é pecado, da gravidade do pecado, muito mais importante do que isso é o seu arrependimento sincero e a detestação do pecado e o desejo verdadeiro, concreto, de mudar de vida, de agradar a Deus. Por isso eu, Flávio, graças a Deus, fiz tudo, pesquiso, obviamente, tem muita coisa para eu aprender, tem muita coisa que eu não sei, mas no meu exame de consciência eu peço a Deus perdão pelos meus pecados ocultos, Senhor. Esses aqui são os que eu conheço. E quantos eu não conheço? Mas de todos, até mesmo daqueles que eu não conheço, eu estou arrependido. Eu não quero pecar. Mas aí você pega papel e caneta, nada de celular, nada de tablet, nada de computador, nada disso. Papel e caneta e vai escrevendo os seus pecados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por que eu fiz isso? Em quais circunstâncias? Vai pensando. Para você, inclusive, traçar estratégias, não pecar de novo, planejar para fugir do pecado. Faz o seu exame de consciência e leva esse papel no momento da confissão. Na confissão, você faz uma leitura orante. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vai te ajudar e muito a não se esquecer dos seus pecados e vai te ajudar e muito na questão da vergonha. Quanto mais você se derramar diante de Deus, confiando na sua misericórdia, abrir o seu coração, mais frutos o sacramento da confissão vai produzir no seu coração. O importante é, não deixe de se confessar. Até porque, deixa eu dizer para você uma realidade que é triste, mas é verdadeira. Em muitas paróquias é difícil você encontrar um sacerdote para escutar a sua confissão. Isso é triste, mas é verdade. Falta sacerdote. Os seminários estão vazios, faltam as vocações. Você reza pelas vocações? Temos que rezar. Os padres muitas vezes estão exaustos, saturados de coisas, não conseguem atender à demanda e falta alguém para ouvir a sua confissão. Mas não desista. Eu, Flávio, ontem mesmo estava dizendo, hoje eu moro numa paróquia maravilhosa, espetacular. Mas quando eu morava em outra paróquia, eu andava 80 quilômetros. 50 quilômetros para me confessar regularmente, todos os meses. Não posso ficar sem confissão. E aí vale aquele ditado: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpas. Quem quer dá um jeito. Quem não quer, difícil demais, fui na paróquia, não fui atendido, e vai deixando para depois. Então não faça isso. Quarta dica também fundamental para a nossa prática, para a boa vivência da fé católica, são as penitências. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua primeira aparição pública, Marcos capítulo 1, versículo 15, a primeira coisa que ele disse: o tempo se completou e o reino dos céus está próximo. Convertei-os, fazei penitência e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo se completou e o reino do céu está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. A primeira coisa que Jesus disse, ele próprio deu o exemplo, antes mesmo de começar a sua vida pública, passou 40 dias no deserto fazendo penitência. Então a penitência é algo essencial da nossa vida para desenvolver as nossas virtudes, principalmente a virtude da fortaleza. Você tem dificuldade para vencer um vício, para sair de um pecado? Para mudar de vida, para ter mais paciência, faça penitência. Faça penitência que você verá também maravilhas da sua vida. E repito que tudo isso que eu estou trazendo para você não são obrigações, normas, como punição, como castigo, nada disso. Eu estou trazendo essas dicas para você para tornar a sua vida mais fácil, para tornar a sua vida melhor. A graça de Deus é maravilhosa.
E quanto mais nós adentramos nessa prática da vivência da fé católica, mais a graça de Deus vai entrando na nossa vida. Então, adquira o hábito de fazer penitência. De que forma? Também começando aos poucos. Lembrando que Santa Teresinha ensina, nada pequeno se é feito com amor. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Hoje eu vou almoçar. Faço ali a minha refeição normal. Eu já sei regularmente o que eu como. Hoje eu ofereço ao Senhor. Muitas pessoas têm dúvidas. Como fazer o oferecimento da penitência? Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquila, minha irmã. É uma conversa simples com Jesus, nosso Senhor. Senhor, e aí abro um parênteses para dizer que você tem que oferecer com antecedência. Antes. Não basta simplesmente fazer a suposta penitência. Não é assim. Eu tenho que combinar com o Senhor antes. Senhor, hoje, no meu almoço, em vez de comer 4 colheres de arroz, eu vou comer 2. Em vez de comer 2 de feijão, eu vou comer 1. Em vez de comer 2 pedaços de carne, eu vou comer 1 só. Você retira, diminui a metade da sua refeição. Você pode comer durante o dia. Normal. No meu almoço, em vez de comer aquilo que eu tenho costume, eu vou comer metade. No café, no lanche da tarde, em vez de tomar 1 copo de leite, eu vou tomar meio. Em vez de comer 1 pão, vou comer meio. Diminui, divide, sabe? Metade. E oferece a Deus. Senhor, eu faço isso porque sim, o almoço é importante. O meu lanche da tarde é importante. Mas o Senhor é muito mais. Só o Senhor é indispensável para a minha vida. Então eu faço isso pedindo ao Senhor pela minha conversão, para que eu consiga sair do pecado, desenvolver as virtudes, pela conversão dos pecadores, pela igreja, pelas vocações, como eu acabei de dizer, pelas almas do purgatório, enfim, apresente as suas intenções, faça a sua penitência, faça com amor, que valerá e valerá muito. E aí, gradativamente, com o seu fortalecimento, com o desenvolvimento da sua capacidade, também é muito importante ir gradativamente, para você não fazer algo que vá prejudicar o seu corpo. Vá gradativamente, você vai crescendo até você conseguir aumentar essa sua penitência, que tirar o almoço, aí tirou completamente, tirou o café da tarde, tirou o jantar, fiquei metade do dia sem comer, sempre lembrando que antes de fazer a sua penitência, é indispensável você fazer o oferecimento e combinar com o Senhor como será o seu sacrifício. Por último, mas ao mesmo tempo, a mais importante de todas, a Eucaristia. A Eucaristia é o centro da nossa vida, é a própria vida. Sem a Eucaristia, nós não temos vida em nós mesmos. E quem nos diz isso é o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 6. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. É o que o Senhor Jesus nos ensina em João capítulo 6. E aqui, obviamente, quando falamos da Eucaristia, em primeiro lugar, eu digo em relação à Santa Missa, temos que participar regularmente do santo sacrifício da missa. A Santa Missa é a maior de todas as orações. Nada na face da terra se compara à Santa Missa, porque o valor, preste atenção, o valor de cada Santa Missa é o mesmo valor do santo sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, valores infinitos. Tudo que nós precisamos está ali. De graça, de bênçãos, de cura, de libertação. Tudo que nós precisamos está na Santa Missa. E aí o que eu digo para você, que claro, não conhece todas as coisas da Santa Missa, se dedique, busque aprender. Aqui no próprio YouTube eu trago sempre vídeos explicando sobre as partes da Santa Missa. Mas para além disso, preste atenção, abra o seu coração. Em alguns momentos da Santa Missa, feche os seus olhos, escute o que está sendo proclamado, responda às suas partes e não se preocupe tanto com aquilo que talvez você não entenda. Os frutos da Santa Missa, do sacrifício, do sacramento, ele chega até nós mesmo sem a nossa compreensão total. Afinal de contas, a Santa Missa é um mistério. Nem o Papa, nem os maiores doutores da Igreja conseguem entender tudo o que acontece na Santa Missa. É Jesus, é Deus que se entrega por nós. Está entendendo isso?
Então é claro, né, que nós nessa vida nunca conseguiremos compreender toda a grandeza, todas as dimensões da Santa Missa, mas nunca deixe de participar, principalmente nos domingos e demais dias de preceito do ano. Consegue ir outros dias? Ótimo. Introduzir, acrescentar mais uma vez na semana, depois mais duas, mas pelo menos, no mínimo, nos domingos, domingo que é o dia do Senhor, que você também pode cumprir o preceito participando no sábado à tarde ou à noite, e nos outros dias de preceito do ano, participar da Santa Missa. E além da Santa Missa, a adoração ao Santíssimo. A adoração ao Santíssimo Sacramento precisa ser algo regular, frequente, quem sabe até diário, da nossa vida. E aí, claro, estou dizendo aqui esse é o objetivo final. Aqui, esse vídeo, são práticas, né, iniciais. Você consegue ir à igreja, talvez porque você está indo para o trabalho, ou voltando, ou para a escola, ou porque é próximo aí da sua casa. Consegue ir à igreja todo dia? Ótimo, vá. Passe ali 5 minutinhos com o Senhor. Não consegue? Vá uma vez por semana, 2 vezes por semana, e fique lá com o Senhor o tempo que você conseguir. Fazendo o quê, Flávio? Conversando com Jesus. Quantas pessoas ficam, às vezes, até preocupadas demasiadamente. Nossa, eu vou à adoração comendo. O que é que eu falo? Ah, eu não sei. Calma, meu irmão, calma, minha irmã. É Jesus que está ali, nosso Senhor, que nos ama e que te conhece. Que conhece o seu coração. Você não precisa ter receio, nem ter barreiras, nem ter, sabe, aparências. Ó Senhor, estou aqui, adorado seja, aleluia. Calma, cara. Jesus conhece o seu coração, então chega ali, ó, chora, canta, quer rezar o texto, reza uma ladainha, reza o texto da misericórdia, faça momentos de silêncio, escute Jesus, ou simplesmente fique ali. Nunca se esqueça daquela comparação que se faz em relação ao sol. Quando você vai, por exemplo, à praia, você fica lá e não tem muito o que fazer. Você fica no sol, se expõe ao sol, aos raios solares, e mesmo sem uma atitude, uma postura ativa da sua parte, você fica paradinho. O sol, ele provoca, sabe, os efeitos em você. Eu, particularmente, fico muito vermelho, não é? Mas você consegue pegar uma corzinha, fica às vezes a marca do relógio, da aliança, não é? Da própria roupa, etc, etc. O sol, ele faz isso conosco. A mesma coisa e muito mais, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você se colocar na presença de Deus, de Jesus Cristo, que está na Eucaristia, o simples fato de você estar ali, mesmo que você não consiga articular tão bem as palavras, mesmo que você não saiba o que dizer, se você simplesmente ficar ali, você já sairá da presença de Jesus transformado. Você já receberá essas graças por aquilo que Ele faz. Muito mais por aquilo que Ele faz do que aquilo que você faz diante do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso. E faça isso a partir de hoje. É agora que você tem que começar. Deixa, sabe? Chega de ficar para depois. O demônio ele vai tentando nos enganar dessa forma. Amanhã você começa, amanhã você reza, amanhã você lê a Bíblia, amanhã você muda de vida. E esse amanhã nunca chega. Por isso que você precisa tomar essa decisão hoje. Lembrando que eu já falei. Nada é pequeno se é feito por amor. Santa Teresinha de Lisieux. Pingar é melhor que secar. O feito é melhor que perfeito. Ah, não. Essa dica aí para mim não vale. Rezar o mistério do texto ou uma Ave Maria apenas é muito pouco. Faça isso. Feito é melhor que perfeito. Você consegue rezar 1000 terços por dia? Ótimo, reze. Mas não consegue? Faça do jeito que eu ensinei, que vai valer e muito. Vai trazer as graças que às vezes são aquelas que você está precisando, sabe? Na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira. Deus hoje te dá essas dicas para, como eu disse, não como imposição, como regras, punição, castigo, faça, senão eu vou te punir. Nada disso. É para tornar a sua vida melhor, é para tornar a sua vida feliz. Por isso agora eu te peço, conta para mim nos comentários, por favor, seja sincero, quero saber de você. Você vai colocar em prática na sua vida a partir de hoje
Não é amanhã nem semana que vem. A partir de hoje, você vai colocar pelo menos uma dessas dicas em prática na sua vida, sim ou não? Conta para mim aqui nos comentários, por favor. E por favor, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Compartilhe esses ensinamentos nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe este vídeo, porque nós precisamos ajudar nossos irmãos. E eu tenho certeza que quem receber esse vídeo vai ficar muito feliz com você. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.